Ninguém neste mundo é dono de si mesmo. Ninguém pode dizer que veio ao mundo por vontade própria. Eu não posso dizer que eu sou dono da minha própria vida. A vida é um dom de Deus. Mas muitos não reconhecem Deus como Senhor e estão permitindo que o maligno os domine e os escravize. A Escritura Sagrada, no capítulo 3, da primeira epístola de João, no versículo 8, diz que quem comete pecado é do diabo. Olha que declaração forte. Todo mundo foi criado por Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Mas pelo fato de não ter sido ensinado desde pequeno a respeitar os preceitos e os mandamentos divinos, a maioria se deixou escravizar pelo maligno, que se apresenta com proposta aparentemente vantajosa, onde tudo é permitido, onde o que vale é a satisfação, é o prazer do corpo. O diabo é ardiloso. Ele conhece bem os desejos do ser humano e ele tenta o indivíduo naquilo que ele mais quer. E a pessoa que não está firme no conhecimento da palavra de Deus, ela cai. Cai feio. E depois disso, se não houver quem a ajude, ela vai passar a vida toda debaixo das garras do capeta. Esse é o motivo, a razão de todo o sofrimento do ser humano. Uma vez que a pessoa toma prazer no pecado, na vida errada, essa pessoa deixa de contar com a proteção divina e passa a ser torturada física e espiritualmente pelos demônios que não têm a mínima piedade. Quanto mais essa pessoa se entrega ao pecado, mais ela fica enredada. E a vida dela piora a cada dia. Tudo começa a dar errado. Se essa pessoa não despertar, não ver que está afundando a cada dia e não buscar o socorro divino, ela não vai se libertar nunca. Problemas de saúde, problema financeiro, falta de harmonia no lar, brigas constantes, nervosismo, incompreensão, problema com os filhos, vício, descontrole emocional, sentimentos de ódio, coração magoado, tristeza, depressão, falta de paz, são apenas alguns indícios de que a pessoa ainda não está liberta. E essa pessoa só vai conseguir se libertar no momento em que ela perceber que está sendo escravizada pelo mal. E quando ela decidir dar um basta nisso tudo, quando ela desejar de coração sair dessa situação, então pode escrever que o Senhor Deus vai estender a mão e vai livrar ela do cativeiro. Afinal, foi com esse propósito que o Senhor Jesus veio ao mundo. 1 de João, capítulo 3, versículo 8, diz: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E foi exatamente isso que ele fez. Diz assim: tendo despojado os principados e potestades, está escrito em Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Então, conforme diz a Escritura, Jesus desfez as obras do diabo. Ou seja, ele acabou com o domínio dele. O diabo foi despojado do seu poder. E Jesus triunfou sobre ele. Satanás é um inimigo derrotado. O triunfo de Jesus foi o nosso triunfo. O triunfo de Jesus foi o nosso triunfo. A vitória dele foi a nossa vitória. Ele não fez coisa alguma para si mesmo. Tudo ele fez por nós. Ele venceu Satanás por nós. Ele o despojou do seu poder por nós. Destroçou as suas obras por nós, derrotou ele por nós e nos deu autoridade sobre ele para o expulsarmos da nossa vida. Então preste atenção nisso. Jesus te deu autoridade para expulsar o mal da sua vida. E como é que você vai fazer isso? Vai falar para ele em nome de Jesus: sai da minha vida? Você acha mesmo que isso basta? É certo que diante do nome poderoso de Jesus, todo joelho se dobra no céu e na terra.
O bicho estremece, se contorce e cai por terra diante do soberano nome de Jesus. Mas você pode mandar ele embora, mas ele jamais vai deixar a sua vida enquanto você continuar se curvando diante dele, enquanto você deixar ele dominar sobre você. Romanos capítulo 6, versículo 16 diz: não sabeis que sois servos daquele a quem vos apresentais para lhe obedecer? Sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Enquanto você fizer a vontade do diabo, enquanto você viver em pecado, enquanto você se sujar, se esbaldar na imundícia da carne, se entregar aos vícios, se submeter aos caprichos e desejos do seu corpo, enquanto o seu prazer estiver nas coisas do mundo, e você continuar fazendo o que sempre tem feito, continuar achando que não tem nada a ver, que Deus não se importa, você vai continuar com a sua vida amarrada e o bicho vai continuar sentado na sua carcunda. Não é à toa que no Espiritismo ele chama o sujeito de cavalo. A pessoa que não respeita a palavra de Deus, ela não passa de uma montaria para o capeta. E ele lhe mete o chicote quando ele bem entende. Se você deseja mudar de vida, você precisa deixar de se submeter ao diabo. Está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não tem outro meio. Tem que resistir. Veio a tentação, veio aquele desejo, aquela vontade de fazer algo que a Bíblia não aprova, resista. Não caia naquela velha história de que isso não tem importância, que é normal, que todo mundo faz. Não entre nessa. Se Deus disse não faça, não faça. Saia do pecado, fuja do pecado. O diabo sabe bem como nos tentar. A conversa dele é sempre a mesma. Pode fazer e que isso não tem problema. Foi assim que ele enganou Eva no paraíso. Ele falou para ela, foi assim que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Então a Eva, bobinha, né, foi dialogar com ele. Ela disse, não, nós podemos comer dos frutos, mas somente do fruto da árvore que está no meio do jardim é que Deus não permitiu, porque ele disse que se comermos daquela árvore, haveremos de morrer. E então a serpente, que era o diabo disfarçado, né, logo tratou de arrumar uma desculpa. Disse a serpente à mulher, está escrito no versículo 4 do capítulo 3 de Gênesis, certamente não morrereis. Essa mesma desculpa ele continua dando para nós hoje. Não morrereis. Ele fala, pode fazer que não tem problema, isso é normal, não tem nada a ver, todo mundo faz. E a pessoa faz, como a Eva fez. Não morreram fisicamente por terem comido da árvore proibida. Mas Deus não estava falando da morte física. A morte que Deus se referia era a morte espiritual, a separação do homem para com Deus, a separação entre o homem e Deus. Note que no início da criação, Deus conversava diretamente com o homem. Ele visitava o homem no paraíso. Ele estava presente ali o tempo todo. Isso não permitia que o diabo fizesse as suas maldades com o homem. Por esse motivo, o diabo tratou de arrumar um jeito de afastar o homem de Deus. E ele continua fazendo isso. É a mesma estratégia. Ele nos tenta a todo tempo para deixarmos de lado o que Deus diz e praticar aquilo que a Bíblia condena. Porque ele sabe que ele não tem a mínima chance de tocar na pessoa que está em Cristo, isto é, que está na palavra de Deus. Quando você está obedecendo, vivendo de acordo com a palavra de Deus, ele não tem a mínima chance de tocar em você. Por isso ele te tenta. Por isso ele tenta fazer com que nós venhamos a pecar e nos afastar de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 8, faz uma advertência. Diz assim, chegai-vos para Deus, e Ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. O que é uma pessoa de duplo ânimo?
É aquela pessoa que tem a mente dividida pelas paixões. É aquela pessoa que tem um espírito vacilante, vamos dizer assim, que não tem uma convicção do que deve ou não deve fazer. Quando tentada, essa pessoa vacila, ela cai frequentemente, porque ela não está firme na palavra de Deus. Tiago 4,9 continua dizendo: senti as vossas misérias. Quando vier a tentação, aquela vontade de pecar, de fazer o que não convém, pare. Olhe para a sua situação. Veja como anda a sua vida. Tiago diz: senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Torne-se o vosso riso em pranto. Quer dizer, ao invés de se dar ao prazer do pecado, chore pela sua situação. Não se alegre em fazer o que não deve. Antes se entristeça por estar se submetendo ao que a Bíblia condena. No versículo 10, ele diz: humilhai-vos perante o Senhor. Arrependa-se de ceder para a tentação. Confesse os seus pecados. Peça a ajuda de Deus. E Ele vos exaltará. A Bíblia declara em Efésios capítulo 2, versículo 10, somos feitura sua, recriados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Efésios 5,30 diz que somos membros do corpo de Cristo. E estando nele, nós temos autoridade para fazer as mesmas obras. Foi Jesus quem afirmou isso. João 14,12, ele disse: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço. E que obras são estas? Vamos ver em Mateus 4,23, diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, ele ensinava, pregando o evangelho do reino. Então veja, ele ensinava, ele pregava o evangelho. E o que mais ele fazia? E curando todo tipo de moléstia entre o povo. Ele curava as doenças e enfermidades. Só isso? Não. Ele expulsava os demônios das pessoas e colocava em liberdade todos os oprimidos do diabo. E disse: aquele que nele cresce também faria as tais obras. E disse: e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, ou Ajudador, para que fique convosco para sempre. Por que Jesus disse isso? Porque ele, Jesus, o homem, não ficaria nesse mundo para sempre. Então ele disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então essa é a promessa que ele fez. E tendo voltado para a glória junto do Pai, ele enviou o Espírito Santo para que estivesse em nós e nos ajudasse a fazer as mesmas obras. Mas na verdade é ele quem faz a obra. Nós apenas damos voz à palavra dele. É ela, ou melhor, ele, quem realiza todas as coisas. Sem a presença dele em nós, nós não fazemos coisa nenhuma. Mas a partir do momento em que nós cremos e somos batizados, então recebemos o dom do Espírito Santo e a autoridade para fazermos o mesmo. Conforme diz a Escritura Sagrada em Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então veja bem, toda pessoa que deseja se libertar do mal precisa, antes de qualquer coisa,
ouvir a palavra de Deus. Eu não digo escutar, mas ouvir. Dar atenção, atender, obedecer de coração tudo o que ele ensina. Deixar de fazer o que é errado, se arrepender dos seus pecados, buscar o perdão divino. Atos capítulo 2, versículo 21 diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando ouviram a pregação de Pedro, no dia de Pentecostes, os judeus que ali estavam ficaram agoniados, eles sentiram arder o coração. E então eles perguntaram o que é que eles deveriam fazer. E Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa, presta atenção, porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Meu irmão, minha irmã, Deus está te chamando. As promessas dele são também para você. Está escrito aqui em Atos 2,39, porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. É chegada a hora de você se libertar totalmente da escravidão imposta pelo diabo. Não aceite mais na sua vida. Não aceite mais satisfazer as suas vontades. Não se submeta mais aos desejos sórdidos, à sua imundícia. Não deixe ele perverter a sua natureza. Tem gente agindo de modo contrário à natureza. Não deixe o diabo perverter você. Você foi chamado para ser santo. Santo quer dizer separado para servir a Deus. Não é à toa que essa mensagem chegou até você hoje. Você é uma pessoa escolhida para servir a Deus. Não importa o que você tenha feito no passado, o diabo usa isso para acusar você e para manter você preso nas garras dele. Ele diz: não adianta para você, não tem mais jeito, você é assim mesmo, você nasceu para ser assim. Mentira, não aceite ser enganado. Não aceite. Está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 7, que nele, em Jesus, nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Não importa o que tenha feito no passado. Confesse a Deus, se arrependa, peça perdão e você vai ficar livre das investidas do diabo. Diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16, pois todos nós recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça. O que resta você fazer agora é agir de acordo com isso. Quando Jesus disse que tudo é possível ao que crê, ele queria dizer exatamente isso. Se você tão somente acreditar no que ele disse, você vai determinar, e o que você vai determinar vai acontecer na sua vida. Quando Jesus foi crucificado, ele disse: está consumado. O que significa que tudo o que precisava ser feito já foi feito. Está escrito: já se cumpriu o castigo da tua iniquidade. Está escrito isso no livro de Lamentações, capítulo 4, versículo 22. Já se cumpriu o castigo da tua iniquidade. Isaías também disse que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Em Lamentações 4:22 diz: já se cumpriu o castigo da tua iniquidade. Ó filha de Sião, ele nunca mais te levará para o cativeiro. Isso quer dizer que no momento que você se arrepender dos seus erros, confessá-los a Deus e deixar de praticar o pecado, o Satanás do inferno e todos os seus demônios vão perder o poder sobre a sua vida. E nunca mais poderão sequer tocar em um fio de cabelo da sua cabeça. Nenhum demônio vai poder tocar em nada que te pertence, porque você não vai ter mais nada em que ele possa se segurar.
Mas preste atenção, se você continuar alimentando a mágoa no coração, guardando algum ressentimento de qualquer coisa que tenha acontecido no passado, continuar na prática de qualquer ato que a Bíblia condena, então você vai continuar sendo escravizado. Quer se libertar totalmente? Livre-se do pecado, da mágoa, da amargura, confesse tudo a Deus, fale tudo com Ele, tudo o que aconteceu no passado, peça perdão. E perdoe também, se for o caso. E tome a decisão de abandonar tudo o que é errado. E nunca mais volte atrás. Porque Jesus falou em Lucas capítulo 9, versículo 62, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Tendo tomado a decisão, se considere morto para o pecado. E nesse momento, então, você se torna uma nova criatura, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, 17. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. E agora que você se tornou uma nova criatura, que foi recriado em Cristo Jesus, aprenda a viver como Ele. Jesus não foi um filósofo em busca da verdade. Ele é a verdade. Ele não foi um místico. Ele é a realidade. Não foi um reformador. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não precisava fazer cálculo porque ele sabia o resultado de tudo. Ele sabia todas as coisas. Ele jamais se apressou, jamais temeu, jamais vacilou. Ele estava sempre pronto, ele estava sempre certo. Ele tinha certeza em tudo o que dizia e em tudo o que ele fazia. Não tinha necessidade de ser perdoado porque ele nunca pecou. Ele nunca pediu nem precisou de conselho. Ele sabia quem era. Sabia por que viera e de onde viera. Ele conhecia o Pai, conhecia o céu, sabia de onde veio e para onde ia. Conhecia os homens, conhecia Satanás e não tinha nenhuma limitação. Ele sabia que podia todas as coisas. Jesus não tinha percepção de medo. Ele não tinha percepção de derrota. Ele não recuou de dor e nem ao ser tratado brutalmente. Ele foi mestre quando o prenderam. Foi mestre no seu julgamento. Diz a Escritura que nós fomos recriados nele. Estamos nele e ele em nós. Somos membros do seu corpo. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, de Deus, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Quando você assumir a sua posição em Cristo Jesus e compreender quais são os seus direitos nele, então, em vez de falar das suas fraquezas, na sua falta, na sua incapacidade, nas suas enfermidades, você vai passar a glorificar o nome de Deus. Você vai glorificar ao Senhor, porque o mal não mais vai ter domínio sobre você. Você precisa aprender que a comunhão com Deus é tudo. Estando em comunhão com Deus, você é autorizado a usar o nome dele para desfazer toda a obra do diabo. Jesus nos deu o direito legal de falarmos em seu nome. Ele nos deu uma procuração para agirmos no seu nome. E essa procuração está escrita no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ele diz: em meu nome expulsarão demônios. Se nós podemos expulsar demônios, podemos expulsar as enfermidades que os demônios trazem. Se nós podemos expulsar os demônios, nós podemos expulsar a miséria, a pobreza, a inveja, a mágoa, os vícios, as contendas, os ciúmes e qualquer coisa que não esteja em conformidade com a vida plena que Jesus conquistou para nós. Você crê nisso? Então não deixe para depois. Comece agora mesmo a exigir a saída do mal. Eu vou orar com você, mas antes eu vou deixar outra pergunta para você responder nos comentários do YouTube e do Facebook. A resposta da pergunta anterior está aí no vídeo e a nova pergunta é a seguinte: quantos defuntos Jesus ressuscitou? Boa essa, né? Se você sabe, então responde aí nos comentários, colocando o seu primeiro nome, o nome da sua cidade. Mas se você não sabe, também coloca o seu nome e o nome da sua cidade, porque eu quero incluir você nas orações. Feche os olhos agora, vamos orar. Pai, eu invoco o teu nome sobre a vida dessa pessoa que ora comigo.
E eu faço uso da autoridade que o Senhor me deu para repreender todo o mal na vida dela. O diabo, em nome de Jesus, eu te amarro, paraliso a tua ação, desfaço as tuas obras, destruo os teus planos e mando que você saia da vida dessa pessoa para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, sai! Senhor, eu apresento essa pessoa a ti, que deixou o nome no YouTube e no Facebook, essa pessoa que fez o seu pedido de oração pela internet. Oh meu Deus, o Senhor conhece todas as coisas. Desça então com teu poder sobre essa pessoa e dê a ela o livramento. Supra as necessidades e faça isso para a tua glória. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. E você diz, graças a Deus. Amém.